Bom dia, meus irmãos, graça e paz. Nós vamos dar início à nossa aula neste momento, mas antes de nós entrarmos na exposição dessa aula, eu queria que os irmãos prestassem muita atenção nessas informações que eu darei a seguir para vocês, tá bom? A primeira informação: hoje é a nossa penúltima aula da disciplina Teologia Bíblica do Novo Testamento. Então nós vamos falar hoje da carta aos Hebreus e vamos falar de Tiago. Na semana que vem nós vamos falar um pouco sobre a Epístola de Judas, primeira e segunda Epístola de Pedro, e vamos encerrar falando um pouquinho sobre a unidade e diversidade no Novo Testamento, encerrando, portanto, a nossa disciplina. Só que essa disciplina, essa última aula nossa, na semana que vem, eu vou postar para vocês na sexta-feira. Por quê? Aliás, na quarta-feira. Por que na quarta? Porque na terça-feira que vem, que é dia 26, é o dia que vocês vão fazer a prova, tá? É o dia que vocês farão a prova, tá bom? Então, primeiro, a nossa semana que vem nós temos conteúdo ainda, mas esse conteúdo será postado na quarta-feira, porque, em segundo lugar, a nossa prova será no dia 26, conforme o nosso cronograma, encerrando assim, portanto, o nosso conteúdo. Fiquem tranquilos, porque o conteúdo que vocês não tiverem não vai cair na prova. Só vai cair na prova o conteúdo que vocês já tiveram, incluindo o conteúdo de hoje. Também vai ser a mesma situação. Eu vou mandar para vocês, tá? Eu vou mandar para vocês ainda hoje. Eu mando, aliás, amanhã eu mando para vocês todo o material para o estudo, para que vocês possam estudar para a prova na terça-feira, que vai ser no horário de aula, tá? Às 20 horas, 20h30 a aula, mas às 20 horas na semana que vem, na terça-feira que vem, eu já vou postar a prova no grupo para que vocês possam fazer, tá? Quanto às leituras, aliás, a resenha, quem ainda não fez, se eu não me engano, eu dei um prazo até o dia 28 para que seja feito. Havendo alguma dificuldade no término dessa resenha, me procure depois para que nós possamos ver outra forma de auxiliá-los. Lembrando que o propósito não é apertar vocês, mas sim auxiliá-los, tá bom? E aí na outra semana nós vamos então... Eu disse duas coisas. Terceira coisa, aí sim, na outra semana, aí quando começar o mês de junho, nós vamos começar a disciplina. No mês de junho. Aí julho é as férias de vocês, e a disciplina retorna junho e depois agosto. Aí sim, na próxima disciplina eu darei as duas disciplinas para vocês, tá bom? Eu darei eclesiologia para vocês e darei também homilética para vocês, tá? O professor Danilo vai dar aula para o primeiro ano nas próximas disciplinas. Dado esses avisos, nós vamos começar então a nossa disciplina falando justamente da carta aos Hebreus, tá? Falando da carta aos Hebreus. Lembrando sempre que a ideia é trazer aqui uma exposição de uma forma resumida para vocês, mas trazendo a vocês os pontos principais. Bom, para essa aula eu utilizo alguns materiais, tá? Vocês vão ver depois as referências bibliográficas no final dos slides, quando eu vou então mostrar onde eu tiro essa aula, além do conteúdo que eu tive, claro, no JMC, na minha formação, tudo. Eu também utilizo alguns materiais que utilizei na época e que também utilizei novamente para preparar essa aula para vocês.
A nossa aula hoje é a teologia de Hebreus e Tiago, tá? Nós vamos fazer uma introdução teológica a essas duas cartas. E o autor é Roy Marshall, que é o autor do livro que eu já apresentei para vocês, tá? Eu já apresentei para vocês esse livro aqui, ó, que é Teologia do Novo Testamento. Também eu utilizo esse livro aqui, Introdução ao Novo Testamento, e também utilizei esse livro aqui, Teologia do Novo Testamento, de Leo Morris. Então são os 3 livros de teologia bíblica, um de introdução e 2 de teologia bíblica, que foram utilizados. Claro, peguei esse material e esse material foi adaptado por mim para poder então expor essa aula para vocês. Dito isso, vamos então à introdução aos temas teológicos da carta aos Hebreus. A primeira coisa, irmãos, que é preciso ser dito em relação, portanto, à carta aos Hebreus, tá? Em relação à carta aos Hebreus, é justamente que a carta aos Hebreus começa como um discurso e termina de forma pessoal como uma carta. Nesse sentido, nós podemos dizer que ela incorpora a forma escrita de um sermão, tá? Um sermão acerca de um único tema, que era a supremacia de Cristo sobre todas as coisas, havendo segundo alguns estudiosos, 2 hipóteses, tá? 2 hipóteses para a escrita. O autor aos Hebreus, que não sabemos quem é esse autor, alguns vão defender que é o apóstolo Paulo, outros vão defender que é Apolo. Os teólogos que defendem a autoria paulina, eles argumentam que é possível perceber justamente em Hebreus os mesmos assuntos, os assuntos semelhantes tratados nas cartas de Paulo. Por isso que eles vão defender que Paulo seria o autor aos Hebreus, mas é apenas uma hipótese, não há um consenso entre os estudiosos sobre quem de fato seria o autor desta carta. É certo que algumas traduções em português já assume alguma defesa. Por exemplo, a Bíblia, a versão corrigida e fiel, já defende, se eu não me engano, o apóstolo Paulo como sendo o autor da epístola. Então, se você tiver uma Bíblia corrigida fiel, lá no título Hebreus vai dizer Carta de Paulo aos Hebreus. Então, tem lá já uma defesa, mas não é unanimidade, tá? Não é unanimidade que ele fosse, portanto, o autor. Mas o fato é que há 2 hipóteses para que o autor aos Hebreus pudesse então escrever, ou seja, qual é o propósito dele, o que estava acontecendo naquele contexto para que o autor aos Hebreus pudesse então escrever essa carta aos irmãos. A primeira hipótese vai dizer que é devido às provações, um grupo de cristãos consideravam abandonar a fé cristã. Então existia um grupo que estava querendo abandonar a fé cristã e o autor aos Hebreus, portanto, escreve para estimular esses irmãos a permanecer na fé, mesmo diante das dificuldades. E a consequência disso vem a segunda possibilidade, que seria de que um grupo estava considerando retornar, portanto, ao judaísmo, do qual os seus membros ali haviam saído ao aceitar o cristianismo. Então muitos pensavam em voltar ao judaísmo, e com essas possibilidades o autor aos Hebreus, portanto, escreve para mostrar àqueles irmãos a impossibilidade de salvação longe de Cristo. Tá? Com essa certeza, eles deveriam, ou seja, com que certeza? Com a certeza de que não há possibilidade de salvação fora de Cristo. Com essa certeza, eles deveriam trilhar o caminho da fé cristã, mesmo em meio às tribulações, firmados em Cristo. Tá? Então essa é a questão que envolve o contexto
ali da carta aos Hebreus. Alguns temas teológicos são, portanto, tratados nesta carta. E eu vou fazer, nesse primeiro momento, eu vou fazer então, vou destacar pelo menos 5 temas teológicos que são tratados em Hebreus, tá? Esses temas teológicos, eles são importantes. Você vai perceber que ele vai trilhar toda a carta de Hebreus, e você vai entender então como que essa carta se estrutura. O primeiro tema teológico que o autor dos Hebreus trata é justamente da revelação de Deus por meio de Jesus Cristo. Se você perceber no capítulo 1, verso de número 1 a 2 até o verso de número 18, Hebreus capítulo 1, você deve parar o vídeo, portanto, abrir a sua Bíblia e verificar comigo. Olha o que está escrito lá no capítulo 1, versículo 1, que certamente alguns já sabem de cor o que está escrito nesse versículo. Diz assim: havendo Deus outrora falado muitas vezes, de muitas maneiras, aos pais pelos profetas, nesses últimos dias nos falou pelo seu Filho, a quem constituiu o herdeiro de todas as coisas. Herdeiro de todas as coisas. E aí, nós vamos ler lá também, no verso 18 do capítulo 2, ele também vai dizer o seguinte, capítulo 2, verso 18: pois naquilo que ele mesmo sofreu, tendo sido tentado, é poderoso para socorrer os que são tentados. E ali ele está falando de Jesus Cristo como coroa da glória, como coroado de glória, sendo, portanto, filho de Deus. Então, o primeiro momento, nós temos em Hebreus, o primeiro tema teológico tratado em Hebreus é justamente sobre a revelação de Deus por meio de Jesus Cristo. Deus se revela de uma forma máxima, de uma forma concreta, por meio do seu Filho Jesus Cristo. Então veja, logo na sessão de abertura, o autor afirma sobre a alta posição de Jesus, cuja portanto mensagem é superior. A mensagem, portanto, ela é superior, portanto, aos dos profetas, em virtude do seu papel no universo e de sua condição de compartilhar o ser de Deus, estando no seu lado no trono. Então veja, logo do início nós vemos essa afirmação da alta posição de Jesus como Filho de Deus, tá? Então esse é esse primeiro tema teológico. O segundo tema teológico está registrado no capítulo 3, vai dos versos do versículo 1 até o capítulo 5 do verso 10, quando o autor vai falar do Filho como sumo sacerdote. Tá? Então veja, o autor começa comparando Jesus com Moisés e estabelece que Cristo é superior a Moisés. Lembremos-nos de que o tema central, portanto, da carta aos Hebreus é justamente a superioridade de Cristo sobre todas as coisas. Então ele está falando, Cristo ele é superior também a Moisés. Então ele vai falar sobre isso, vai falar da função, um terceiro tema teológico aqui, ele vai falar da função de Jesus como sumo sacerdote. Do capítulo 5 até o capítulo 10, verso 39, ele vai falar justamente sobre isso, da função de Jesus como sumo sacerdote. E o quarto aspecto teológico que Hebreus vai tratar é justamente sobre fé e perseverança, como sendo uma necessidade constante. Então veja, do capítulo 11 até o capítulo 12, verso 13, ele vai falar justamente sobre a questão da fé e perseverança como uma necessidade constante. Lembremos-nos que ele usa o exemplo dos heróis da fé. Lá no capítulo 11, ele vai falar da natureza da fé,
aliás, ele vai falar da natureza da fé, e depois de falar da natureza da fé, ele dá um exemplo de homens e mulheres de Deus no passado que viveram justamente essa definição de fé. Então veja, a menção de fé aqui, ela é uma menção cuidadosamente planejada. E aí um estudioso vai dizer o seguinte: a menção da fé cuidadosamente planejada cria a ponte para a última sessão introdutória, para a última sessão doutrinária da epístola. Essa sessão desenvolve a noção de fé como confiança em Deus, mesmo nas coisas que não se veem. Então, fé e perseverança, uma necessidade constante. É isso que o autor aos Hebreus vai apontar como um tema teológico importante na sua carta. E por que ele fala de fé e perseverança? Porque lembremos-nos de que ele está estimulando os irmãos a perseverarem na fé. Um quinto ponto teológico, um quinto aspecto teológico na carta aos Hebreus é justamente o tema da vida cristã num mundo hostil, capítulo 12 até o capítulo 13, verso 25. E aí nós temos ali algumas advertências contra a imoralidade sexual e a ganância material. Então veja, irmãos, que o autor aos Hebreus, portanto, ele trabalha esses pontos teológicos, e na sua carta, é interessante que na sua carta, quando ele vai tratar aqui um aspecto fundamental também, que eu queria que vocês compreendessem nessa epístola, é justamente o aspecto teológico do contraste entre o velho e o novo. Esse é um aspecto na teologia de Hebreus que nós precisamos compreender muito bem. Veja, a preocupação do autor é principalmente com a obra de Cristo. E tudo que diz sobre o status de Cristo é preparatório justamente para a discussão de sua obra. Então veja, tendo como objetivo, portanto, confirmar que de fato ele é a pessoa adequada para a função de sumo sacerdote da nova aliança. E para falar então de Jesus como sendo a pessoa adequada para a função sacerdotal na nova aliança, o autor aos Hebreus, portanto, ele vai construir portanto, o seu argumento fazendo um contraste entre o passado e os últimos dias. Enquanto você faz a leitura de Hebreus, você precisa justamente perceber isso. Primeiro, vejamos, na teologia ele vai tratar isso. No passado, Deus ele interagiu com seu servo por meio de profetas, que eram genuinamente seus mensageiros, pela agência de Moisés, que assumiu uma posição elevada como servo encarregado da casa de Deus, e pelos anjos, que revelavam os seus desígnios ao seu povo, pelas promessas de Deus, que eram reais, e especificamente por sistema sacrificial estabelecido na lei, por cujo intermédio os sucessivos redimiam as pessoas, além da fé do povo de Deus, pela qual recebiam bênçãos genuínas. Então ele está falando, no passado, Deus agiu dessa forma, usou os profetas, Deus usa os profetas, usa Moisés, o Senhor também, por meio dos sacrifícios, esses sacrifícios que apontavam para Jesus Cristo, seriam sacrifícios sucessivos que redimiam as pessoas, além da fé do povo de Deus. Então, esses foram no passado, foi a forma que Deus, portanto, utilizou para que o povo pudesse então fazer a sua vontade. Então veja, a antiga aliança ela foi sucedida pela nova aliança, a qual na verdade estava como já predita, lembrando que os ritos, os sacrifícios
no Antigo Testamento apontavam para um sacrifício maior e único, que não seria repetido, mas seria feito de uma única vez e de uma forma eficaz. Então veja, ali então, portanto, nós percebemos que o sacerdócio de Cristo substituiu o de Arão, e seu único sacrifício substituiu a necessidade de contínuas oferendas, no sentido de sacrifícios dos antigos sacerdotes, sendo que uma oferta divina substituiu as ofertas terrenas no tabernáculo. Contudo, um aspecto que ainda é requerido tanto no Antigo quanto no Novo é justamente, os autores bíblicos dizem que o aspecto que ainda é requerido é o caminho da fé. Então veja, o caminho da fé é o mesmo, crer na obra de Jesus, crer na obra de Jesus. E nessa perspectiva, portanto, a fé, o autor aos Hebreus vai colocar a fé como sendo uma jornada, a fé cristã sendo como uma jornada. E aí ele vai definir a natureza da fé justamente para compreender que tipo de fé é essa. Não é uma fé circunstancial, mas é uma fé, portanto, que descansa no invisível. O exemplo fundamental para falar acerca do aspecto da fé e para mostrar que a fé, ela sempre foi um elo, um fio condutor, tanto no Antigo como agora no Novo Testamento. O caminho continua sendo o mesmo. A fé no Antigo Testamento era preciso, portanto, ter fé naqueles rituais, nos sacrifícios, para que os seus pecados fossem perdoados. Uma vez que o sacerdócio foi substituído, o sacerdócio de Arão foi substituído, Jesus Cristo, ele é o sumo sacerdote. Ele oferece um único sacrifício, mas é requerido do povo de Deus ainda fé nesse sacrifício. Era nos sacrifícios e agora em um único sacrifício. Então, o mesmo caminho, a fé em Deus. Nesse sentido, o exemplo fundamental é Abraão. É Abraão que deixou o seu próprio país e foi para onde Deus o enviou. O autor aos Hebreus desenvolve a ideia do povo, portanto, de Deus como estranhos, como estrangeiros neste mundo, e aguardando por um país melhor, um país celestial. Ao mesmo tempo, o autor pode dizer aos leitores que eles chegaram à cidade divina, de modo que existe aqui, nós falamos que existe aqui uma mistura cristã característica do que nós chamamos de já e ainda não. Por que já ainda não? Os cristãos, pela fé, têm acesso a Deus e a sua cidade invisível. E um dia poderão ver a realidade do que no presente eles creem firmemente. Então veja, nós ainda não estamos nas mansões celestiais, mas pela fé, nós cremos firmemente que estaremos nas mansões celestiais por causa de Jesus Cristo. Então é nesse sentido que eu estou dizendo aqui que os cristãos, pela fé, têm acesso a Deus e a sua cidade invisível. Um dia poderão ver a realidade do que no presente creem firmemente. Nós cremos na cidade celestial e um dia aquilo que nós cremos, mas não estamos vendo, se tornará uma realidade vista. Nós experimentaremos aquilo que só cremos pela fé. Então veja, nesse sentido, portanto, a fé é uma jornada cristã. O mesmo padrão é estabelecido para o conceito de descanso em Hebreus, tá? Uma interpretação dos textos bíblicos afirma que o descanso prometido por Deus era o objetivo da jornada de Israel, desde o deserto até Canaã. O descanso ainda é um objetivo colocado diante da nova geração de crentes, mas o descanso agora nas mansões celestiais, quando descansaremos efetivamente das nossas fadigas. Ainda nós persistimos. Então veja, o povo de Israel, contextualmente, o descanso para eles seria a conquista da terra.
E para nós, como povo de Deus, o nosso descanso é quando nós estivermos na cidade, na Nova Jerusalém, na cidade celestial. O mesmo padrão para o conceito de descanso. Nós ainda almejamos um descanso. Quanto ao aspecto da fé, a fé nessa carta é a garantia do que se espera, é a prova do que não se vê. É a definição. Há uma única definição no Novo Testamento de fé, é justamente em Hebreus capítulo 11, verso 1. Ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que não se veem. Uma rápida análise: a fé é certeza e convicção, tá? Certeza do quê? Daquilo que eu espero. O que eu espero? Uma nova Jerusalém. É a convicção dos fatos. Eu estou vendo? Não. Mas eu tenho plena convicção de que se tornará uma realidade na vida do povo de Deus, na vida do povo de Deus. Então, nesse aspecto, nesse sentido, portanto, é justamente o que nós almejamos, tá? O que nós almejamos. Então, veja, é nesse sentido que eu estou dizendo aqui que a fé é a garantia do que se espera e a prova do que não se vê. Harold Marshall, ele vai dizer o seguinte: nessa frase estão os dois elementos de futuridade e invisibilidade. Existe um reino que não podemos ver no momento, nem podemos entrar, mas um dia veremos o invisível e adentraremos o inacessível. Vou repetir para os irmãos. Harold Marshall, falando sobre fé, vai dizer: nessa frase estão os dois elementos de futuridade e invisibilidade. Existe um reino que não podemos ver no momento, nem podemos entrar, mas um dia veremos o invisível e adentraremos no inacessível. Irmãos, isso é a definição sobre a questão de reino. Então, veja, é a forma como Hebreus trata da questão da fé. Estruturando teologicamente Hebreus, nós podemos entender o seguinte: a teologia de Hebreus é estruturada pelo uso que o autor, portanto, faz de continuidade e dos contrastes entre a antiga e nova aliança. Isso com o intuito de moldar, portanto, sua exposição sobre a superioridade da última em seu próprio tempo. Com isso, nós temos alguns elementos da teologia de Hebreus que são, resumindo: Jesus, como Filho de Deus, é superior a todas as outras figuras, inclusive Moisés. Jesus, portanto, o mediador da nova aliança. Um outro elemento conclusivo de Hebreus é que a centralidade do conceito de sacerdócio, Jesus é o sumo sacerdote, qualificado para o papel não somente por ser o Filho de Deus, mas também por ser sua encarnação e experiência humana. Um outro elemento teológico aqui é o autossacrifício de Jesus em sua morte, seguida pela entrada no templo celestial para fazer uma oferta definitiva pelo pecado. Apesar da importância da oferta celestial, a ressurreição de Jesus aqui é interessante nós percebemos que não desempenha um papel significativo na teologia de Hebreus, embora esteja sugerida muito antes nas referências à sua entrada no céu e à sua exaltação. Dizer que não ocupa um papel importante e significativo aqui não significa que o autor dos Hebreus não deu importância, lembrando de que ele já trabalha com realidades concretas, tá? No sentido de que já é uma realidade a ressurreição de Jesus Cristo. Nesse sentido, portanto, nós podemos dizer que há referências à entrada no céu, à sua exaltação. Então é isso que o autor dos Hebreus já trata do fato consumado. Então ele já trata do fato consumado, lembrando que ele trata do fato consumado porque ele quer incutir no coração dos seus leitores esperança e motivá-los a continuar perseverando. Um quarto elemento na teologia de Hebreus
é a impossibilidade de perdão a não ser pela oferta de Cristo e a impossibilidade de perdão para os que se afastam de Cristo. Quinto e último elemento é a compreensão da vida cristã como uma carreira ou uma jornada de fé. Nós estamos numa caminhada. Eu acho interessante que o autor dos Hebreus, quando vai falar da nuvem de testemunha, e essa nuvem de testemunha nós sabemos muito bem que é uma referência a todos aqueles que nos antecederam, que serviram a Cristo, que morreram fiéis ao Senhor. Então, para o autor aos Hebreus, esses são a nuvem de testemunhas. No tempo deles, eles serviram ao Senhor, cumpriram o seu papel, eles são testemunha do que é possível viver a fé cristã, e essas testemunhas, então, elas testificam que é possível viver a jornada cristã. E cabe-nos também trilhar nossa caminhada cristã para que um dia, quando Cristo nos levar, nós também sejamos uma nuvem de testemunha para gerações futuras. Nós precisamos compreender dentro dessa perspectiva, tá? Dentro dessa perspectiva. Isso, irmãos, é o que nós podemos destacar de uma forma fundamental na Epístola aos Hebreus, tá? Na Epístola aos Hebreus, que pontos básicos, entretanto, são fundamentais para você trilhar uma compreensão adequada de Hebreus, ok? Quanto a Tiago, a introdução à teologia de Tiago, é interessante, meus irmãos, que de todos os livros do Novo Testamento, a Epístola de Tiago é o que à primeira vista pode parecer menos teológica. Interessante, né? A razão, entretanto, está no seu objetivo. O autor aos Hebreus, aliás, o autor da Epístola, Tiago, preferiu escrever a sua carta tratando dos aspectos práticos da teologia. Existe um termo que nós utilizamos na teologia, você certamente já ouviu até mesmo eu falando na igreja, acerca desse termo, que é ortodoxia e ortoplaxia. Ortodoxia, para quem não sabe, é doutrina, e ortoplaxia é prática. Então, ortodoxia e ortoplaxia é a prática da doutrina. E Tiago está preocupado com a ortoplaxia, ou seja, Tiago está preocupado com a prática da doutrina. Dentro da perspectiva de Tiago, não basta conhecer. A vida cristã, a piedade, se revela pela prática do conhecimento. Essa é a visão de Tiago. Veja, Tiago está preocupado com a praticidade. Então, o autor ele ocupa-se a tratar do comportamento moral e prático dos seus leitores. Tá? A epístola foi enviada por Tiago, nós sabemos que é o meu irmão de Jesus, o líder da igreja de Jerusalém, e ele envia essa carta, portanto, às 12 tribos da dispersão, as 12 tribos da diáspora, ou seja, judeus espalhados que viviam no exílio e enfrentavam, portanto, ali as dificuldades e sofrimentos dessa situação de exilados. A palavra dispersão ou diáspora é justamente isso, é um termo técnico para se referir a judeus que viviam fora da Judéia, tá? Para judeus que viviam fora da Judéia. E Tiago então vai enfrentar ele enfrenta alguns problemas e ele quer tratar desses problemas quando ele escreve essa carta. Tá? Tiago enfrenta 2 problemas em sua carta. O primeiro problema é a ameaça contra a conquista da maturidade cristã. Isso em decorrência de pressões externas. Segundo alguns estudiosos, olhando para a carta de Hebreus, aparentemente pressões externas dos ricos que oprimiam os cristãos pobres e atacavam sua religião. Há uma discussão na teologia se esses ricos eram cristãos, membros da igreja,
ou se eram pessoas de fora da igreja. A tendência maior é de afirmar que eram pessoas de fora da igreja, tá? Que era de fora da igreja. Não significa que os de dentro, os ricos de dentro também não pressionavam, porque mais à frente a gente pode ver também, na leitura da carta, a gente pode ver também isso, que um problema de convivência, considerando que os mais ricos desprezavam os mais pobres, Então veja, existia então esse problema de uma ameaça à conquista da maturidade cristã. Um outro problema enfrentado ali por Tiago, um segundo problema, é a ameaça à unidade das congregações em decorrência de contendas e calúnias internas. Isso você vai verificar isso no capítulo 4, versículo 11, ele vai começar a falar sobre isso. Sobre a questão das pressões externas dos ricos, você vai ver em Tiago capítulo 2, versos 6 e 7. E aí, considerando esses dois problemas a serem tratados, nós podemos então apontar 5 elementos, 5 temas recorrentes na carta de Tiago. O primeiro é tentação e maturidade. Isso você depois vai verificar lá o capítulo 1, verso 2 até o 8, depois o verso 12 e 18. Nos slides que vocês vão receber aqui toda a epístola, todos os temas trabalhados e os versículos correspondentes para vocês saberem onde é que estão as referências. Então, Tiago trata de tentação e maturidade. Na concepção de Tiago, mais importante que o processo de provação é a consecução da maturidade ou perfeição que é alcançada, porque a perfeição ela é alcançada mediante a aprovação. Então Tiago vai ensinar que perfeição essa que é alcançada por um caminho que inclui a aprovação. Então nós só nos tornaremos perfeitos em Cristo à medida que formos testados, provados. Por isso no capítulo 1 ele logo começa dizendo: tendo por motivo de toda a alegria ou passades por várias provações, tá? O passar por várias provações, sabendo que a provação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. A perseverança tem ação completa, para que sejamos perfeitos e íntegros e em nada deficientes. Então, na concepção de Tiago, é justamente isso que acontece. Tiago vai ensinar justamente isso, que o caminho da perfeição, para que alcancemos a maturidade, é preciso passar pelas provações. Então, uma aplicação rápida sobre isso quando estamos passando por provações, ao invés de lamentarmos a provação, ou buscarmos culpados, ou ficarmos murmurando, Tiago está dizendo: não fique reclamando, não fique murmurando, mas na provação tente buscar qual é o propósito de Deus para a sua vida, que é para o bem, sempre no sentido de abençoar a sua vida e a minha vida, tá? Então, compreendendo que Deus permite as provações para o nosso bem, nós vamos buscar nos fortalecer e alcançarmos maturidade em meio às provações. Um segundo tema recorrente, quando eu falo de tema recorrente, é que sempre se repetem na epístola, tá? Um segundo tema recorrente é riqueza e pobreza. Também tem as referências bíblicas aqui, vocês vão ter em slide. Sempre Tiago vai falar justamente de riqueza e pobreza. Fé e obras é um terceiro tema recorrente aqui no texto. Pecados do falar, um quarto tema recorrente. E paciência e oração. Veja, irmãos, que Tiago vai falar justamente da paciência, da necessidade de paciência e da perseverança em oração. Só citar rapidamente aqui o capítulo 5 de Tiago, o verso de número 7 a 11, ele vai dizer assim: sede, pois, irmãos, paciente até a vinda do Senhor. Eis que o lavrador aguarda com paciência o precioso fruto da terra,
até a receber as primeiras e as últimas chuvas. Sede vós também pacientes e fortalecei o vosso coração, pois a vinda do Senhor está próxima. Irmãos, não vos queixeis uns dos outros, para que não sejam julgados. Eis que o juízo está à porta. Irmãos, tomai por modelo no sofrimento e na paciência os profetas, os quais falaram em nome do Senhor. Eis que temos por felizes os que perseveram firmes. Tendes ouvido falar da paciência de Jó, e vistes que foi o Senhor que deu, porque o Senhor é cheio de terna misericórdia e compassivo. Então, ele fala justamente sobre isso. Isso é os temas recorrentes. Quanto aos temas teológicos, em Tiago, o primeiro tema teológico aqui é sobre Jesus Cristo. Não existe uma cristologia explícita na epístola, mas o autor possui essa doutrina. Tiago alude apenas 4 vezes, além da referência na saudação e a abertura. Então veja, Tiago vai dizer no capítulo 1, verso de número 1, olha como ele vai dizer: Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo. Aí lá no capítulo 5, verso de número 7 e 8, Tiago vai dizer o seguinte: sede, pois, irmãos, pacientes até a vinda do Senhor. Não está explícito, mas implicitamente vocês sabem muito bem que Senhor aqui é o Senhor Jesus Cristo. Sede vós também pacientes e fortalecer o vosso coração, pois a vinda do Senhor está próxima. Ou seja, Senhor quem? Jesus Cristo. Capítulo 1, verso 1 de novo, o servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo. Então, há essas referências a Jesus Cristo, mas ele não trabalha uma cristologia na sua carta. Um segundo tema teológico é Deus como doador e juiz. Tiago trabalha esse tema aqui. Então veja, Tiago denuncia 2 possíveis falácias. Para quem não sabe o que é falácia, eu já disse em aula, em sala isso. Falácia é uma mentira disfarçada de verdade. Então eu falo uma mentira, mas a forma como eu anuncio, eu dou a entender que essa é uma verdade. Então é isso que é falácia. Então veja, Tiago denuncia 2 falácias, ou seja, 2 mentiras disfarçadas de verdade a respeito de Deus. Uma era a falta de fé na bondade de Deus e disposição em atender às orações. Então muitos diziam, portanto, que a bondade de Deus não era uma realidade. Não era uma realidade porque as pessoas sofriam. Outra falácia afirmava que Deus era o autor da tentação e que tratava as pessoas e que maltratava as pessoas, portanto, e que tentava as pessoas, aliás, para humilhá-las, tá? Para humilhá-las. Contra tais erros, Tiago quer reassegurar a seus leitores que Deus ele é benevolente. No capítulo 4 ele vai falar isso. No capítulo 5 ele vai falar isso. Deus é benevolente. Ele é generoso. Capítulo 1, verso 5. Todas as boas dádivas vêm dele. Capítulo 1, verso 17. Ele está pronto para responder à oração dos seus servos. Então, essa foi a forma que Tiago então usa para dizer, olha, a falácia de que Deus não é bondoso e de que ele não responde às orações, logo, portanto, esse argumento é uma mentira contra Deus. Um terceiro tema teológico é a vida cristã, a vida do crente. Tiago possui um poderoso senso da realidade do pecado, que fazem parte da natureza do indivíduo. Tiago identifica seus leitores como os que foram gerados pela palavra da verdade. Nós vamos ver isso no capítulo 1, verso 18. Tiago fala sobre um quarto tema que é fé e obras. Um tema teológico aqui. Tiago é particularmente insistente sobre a necessidade de a fé ser expressa em obras. Se você tem fé, Tiago vai dizer, então como essa fé se torna evidente? Por meio das ações, por meio do trabalho, por meio do serviço. Porque para Tiago, fé não é teoria.
Ter fé não é teoria. Como dizer, eu tenho uma vida de oração. Não, não é uma teoria, tem que ser uma verdade vivida. Eu conheço muito sobre teologia, mas o quanto desse conhecimento teológico você tem moldado a sua vida? Esse é o desafio de Tiago, é dizer como que esse conhecimento pode transformar a minha vida e me tornar em melhor cristão e mais servo de Deus. Tá? O Tiago está trabalhando aqui de uma forma geral, que Deus nele não precisa de especialistas em assuntos. Ele precisa de crentes que vivam a sua palavra. Um quarto tema é a vida da congregação. A vida da congregação inclui oração, cântico de louvor, ensino da palavra. Dessa forma, portanto, nós podemos então destacar uns elementos aqui que eu considero significativos em Tiago. O primeiro elemento, antes disso, para a gente, estruturando a teologia de Tiago, podemos dizer o seguinte, que o tema principal é o desenvolvimento da perfeição cristã. E esse desenvolvimento, ele visa, portanto, uma vida de fé ativa que luta com sucesso contra as tentações que surgem devido ao amor pelo dinheiro e o abuso da língua. Então, essa é uma luta constante contra o pecado. E quando nós, então, focamos a nossa fé em Cristo e na praticidade do conhecimento, é possível crescer em maturidade. Enfim, os elementos significativos que eu posso destacar também em Tiago é justamente, primeiro, a responsabilidade humana em relação ao julgamento de Deus por meio de Cristo, cuja vinda está próxima. Segundo elemento importante, a provisão da palavra de Deus e da sabedoria para capacitar os crentes a amadurecer. A necessidade de fé, como eu disse, é expressa em obras, e a vida vivida de acordo com a lei de Deus para o próximo, o que proíbe a parcialidade. E um quinto elemento, a vida vivida na dependência de Deus por meio de uma prática de oração. Então essa, irmãos, é a contribuição que Tiago dá para a igreja em todas as épocas, inclusive para os nossos dias. Encerramos, portanto, aqui essa exposição dessas duas epístolas. Lembrando, então, terça-feira nós temos a prova às 20 horas e na quarta-feira eu vou postar a última aula do curso de Teologia Bíblica do Novo Testamento. Nós vamos falar de 1ª e 2ª Pedro e da epístola de Judas, e encerrando sobre unidade e diversidade no Novo Testamento, encerrando assim o nosso curso. Deus abençoe a vida dos irmãos, e mais uma vez eu agradeço a paciência e o tempo disponibilizado a nós neste momento. Deus abençoe.